22. Porque até hoje o Senhor não esclareceu à igreja uma história, e essa aí é muito complicada, tá? Eu não vou, o irmão aqui, os irmãos que me mandaram, negócio de boi louro, vaca preta, isso aqui eu não vou fazer não. Mais uma vez, aqui para darmos algumas informações a vocês, e nessa feita eu quero fazer mais 25 perguntas ao gestor presidente da IEADPE que me mandaram para fazer, sendo que algumas eu não vou poder fazer. Algumas perguntas eu vou evitar de fazer, porque são coisas, apesar de terem, assim, né, as pessoas saberem, apesar de serem verdadeiras, até que se prove o contrário, mas eu acho tão absurdo, né, o assunto, que eu vou me furtar de fazer. Evidentemente, eu vou lendo aqui e possa ser que escape a pergunta e eu vou parar no meio, tá certo? Mas antes de fazer essas perguntas, um irmão manda para mim: irmão Josué Augusto, o senhor participou da abertura do Congresso da Mocidade no Ginásio Geraldão? Eu disse: irmão, eu estou me poupando de tamanha decepção, tamanha falta de digestão, né? Isso causa um mal-estar tão grande. Eu sequer assisti. Ele disse: irmão Josué, a coisa é terrível. A centralidade de todas as festividades chama-se Pix, arrecadação, propagandas. Tá entendendo? Olha, em pleno culto se para e se exibe no telão, segundo ele, o Pix da igreja e pedindo para contribuir. Fora isso, querendo vender vários produtos, chamando você para contribuir, propagandas e mais propagandas. Ele disse quais são as propagandas que passam em meio ao culto, os telões. Então, irmãos, isso não passa de um evento mundano. Por quê? Antigamente, os cultos, principalmente, assim, esses grandes eventos, eram precedidos de verdadeira contrição espiritual do coração. Compreenderam? Reverência, louvores, adoração e aquele cuidado para que o culto fosse integralmente do agrado de Deus. Mas hoje não. Hoje é recheado de tudo quanto eu vou dizer aqui espiritualmente, abominação. Então, em função disso, me mandaram para mim essas 25 perguntas e eu vou fazer aqui, porque não podia ser diferente. Uma igreja conduzida por uma gestão maligna, desviada, opressora, ditadora, tirana, mentirosa, entrou há 27 anos comprando voto, corrompendo pastores. Muitos já morreram. E tudo que você está vivendo até hoje é fruto dessa não conformidade com a palavra de Deus. Portanto, os irmãos me mandaram perguntas e eu quero fazê-las ao gestor presidente. Até, irmãos, esse assunto não pode morrer. Por quê? Muitas pessoas novas vêm para essa igreja, se entregam, crianças passam a ser adolescentes, adolescentes passam a ser jovens, jovens passam a ser adultos, e essa gestão vai tendo a hegemonia com todos esses desvios de conduta, e essa geração nova, ela fica dentro dessa igreja sem saber o que significa o verdadeiro culto de adoração a Deus. Portanto, essas perguntas é para aquele que está aí chamando você para esse evento pirotécnico, carnavalesco, que de Deus não tem nada. Aí diz assim: primeira, porque o Senhor mentiu perante a justiça e negou a existência do projeto Cidadania, criado pelo Senhor, e até hoje nunca pediu perdão à igreja. Você pode dizer: mas repetição? Não, irmão, isso é muito grave. Nada foi feito, nada foi reparado, nada foi consertado, e essa pergunta vai permanecer enquanto esse homem tem mais ser presidente da igreja. A realidade é essa. Pergunta número 2. Por que o Senhor e a sua esposa, a irmã Judite, vendem cestas básicas aos pobres da igreja? Cestas estas confeccionadas com os mantimentos arrecadados nas congregações para o tal projeto Samuel. Aí você pode dizer: e é o pastor Ailton que vende? É ele. Ninguém faz absolutamente nada sem as ordens e sem o consentimento dele, com sua esposa. Pergunta número 3. Por que o Senhor dá ordem aos gestores auxiliares no Recife e no interior para realizarem eventos com o intuito de confrontar
e perturbar os eventos realizados por outras igrejas? O Senhor não acha que esse comportamento é coisa do inimigo da igreja? Será que o Senhor acha que somente a sua igreja é a que vai para o céu? Número 4. Por que o Senhor continua enganando a igreja e promovendo eventos para arrecadar tanto dinheiro? Seria porque o Senhor tem uma gula insaciável por riquezas materiais? A minha mãe dizia que a minha avó já dizia para ela que a medida do ter nunca se enche. Pergunta número 6. Por que o Senhor proíbe homens e mulheres de Deus, sérios, eu já não sei se são sérios, de profetizarem na igreja? Seria por medo que os profetas revelem em pleno culto os seus negros pecados e a extrema corrupção da sua família e da sua administração desonesta? Responda, gestor presidente. Pergunta número 7. É verdade que o seu filho Ailton Júnior saiu corrido da cidade de Caruaru por estar envolvido em um relacionamento extraconjugal com uma irmã daquela cidade? Olha, essa notícia eu recebi e veio do corpo da igreja. Tá entendendo, irmãos? Versículo, olha. Pergunta número 8. É verdade que o senhor e alguns diretores da IEADPE estão envolvidos até o pescoço com a politicagem e fazendo rachadinha? Será que não bastou a rachadinha que o senhor e o deputado estadual Adalto Santos se envolveram e que o deputado, para escapar de graves punições como a cassação do mandato, confessou a prática da rachadinha perante o Ministério Público e teve o processo suspenso por 2 anos? O senhor não se envergonha disso e quer continuar aí, não é? Agindo como que fosse modelo de santidade. Número 9. É verdade que o senhor e seu filho Ailton Júnior receberam milhões de reais nas campanhas eleitorais de 2022 e 2024 de determinados políticos para apoiá-los? Fica a dúvida. Tudo é feito a 7 chaves, ele é quem manda, ele é quem decide. Compreenderam, irmãos? E assim, eu ouvi essa história não em 2022, mas anos antes. Número 10. Porque o Senhor não para de perseguir e de falar mal dos pastores da AD Seara? Igreja essa, né, que tem como pastores os irmãos do fantoche Elci Ribeiro. 11. Porque o Senhor não pede perdão à igreja por todos os seus atos de corrupção? Não vai pedir, não. O dinheiro o cegou completamente. Número 12. O Senhor não se envergonha de ser o culpado da morte de vários obreiros à míngua? Obreiros que por sua maldade e malignidade o Senhor abandonou? Número 13. Por que nas reuniões de obreiros o Senhor fala tão mal das igrejas tradicionais como a presbiteriana e a batista? Seria por pura inveja dessas igrejas? Eu diria que é mais por presunção. Número 14. Porque desde que o Senhor assumiu de forma fraudulenta a presidência da IEADPE, o Senhor excluiu a prestação de contas para os membros da igreja? Seria uma forma de esconder a corrupção e desvios milionários dos cofres da igreja? Eu respondo, é verdade. Essa é a explicação. Recorrer pagando 2 escritórios caríssimos de advogados para não cumprir uma decisão judicial que mandava prestar conta. Número 15. Por que a sua esposa, a irmã Judite, trata tão mal as dirigentes de círculo de oração, humilhando-as a ponto de muitas adoecerem e até morrerem angustiadas? Aí você não se escandalize não, porque eu conheço irmãs que morreram assim, e vários testemunhos a respeito desse maltratamento, inclusive da Argentina. Ou você não lembra, igreja? Número 16. Por que o Senhor enviou seu filho Jefferson Nafis para os Estados Unidos após ele desviar quase 200 mil reais do setor de informática da igreja? Seria para cobertar mais um grave pecado da família Alves contra Deus e a igreja? Está lá na Carolina do Norte. Não é conversa. A gente quer saber, a igreja quer saber, porque inclusive o conceituado e renomado advogado da Google, quando ele processou a Google querendo tirar vídeos, o advogado da Google foi lá e resgatou toda essa história e, na sua defesa contra o pedido dele para suspender vídeos, alegou, retratou todo esse fato, essa corrupção, essa coisa abominável, essa coisa inominável.
17. Porque os membros da diretoria da IEADPE recebem salários milionários? Seria para blindar o senhor e facilitar as suas práticas de desonestidades e graves desvios de conduta? Aí eu respondo. Ele vai responder, não sei, mas aí eu respondo, é verdade. Porque homens que deveriam estar ganhando no mercado de trabalho, no máximo 2 salários mínimos, estão ganhando até 80, 100 mil reais com tudo que é mordomia, e aí se vendem pelo dinheiro. Mas é como aquele hino de Esteve Jacinto. De que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Deus. Você conhece, né? A razão é essa. 18. É verdade que o Senhor vem consagrando obreiros em massa e comprando outros com dinheiro e barganhas para que estes obreiros não saiam da IEADPE para as outras igrejas? É verdade. Além disso, é para mostrar um aparente apoio e crescimento da igreja, porque vocês conhecem, desde que os pastores saíram para a Seara, de Adoração e Rede Esperança, ele saiu fazendo uma verdadeira feira livre de cargos em todo o estado de Pernambuco. E nós denunciamos e mostramos isso aqui. Daí os grandes escândalos praticados por determinados obreiros que foram separados nessa feira de cargos dentro dessa igreja. Já ia dizendo versículo de novo, viu? 19. É verdade que o Senhor deu ordens aos obreiros e pastores auxiliares por todo o estado de Pernambuco a divulgarem números mentirosos sobre conversões de almas? Aí eu respondo também, logo me adianto, é verdade. Porque só almas se convertem? Cadê os batismos? Cadê os milagres? Cadê as curas divinas? Cadê as operações de maravilhas? Nada. Então, dizer 100 almas na internet, não conhece, não sabe onde mora, isso não é tratamento de igreja, não é tratamento de pastor. 20. Porque o Senhor, desde o dia que assumiu de forma fraudulenta a presidência da igreja, vem escondendo casos de prostituição e adultério envolvendo membros da sua família. Quando mandaram para mim esta pergunta, evidentemente porque são notícias que estão no ar há muito tempo e ele, nessa gestão, nunca deu o devido tratamento e nem resposta à igreja. 21. Porque o Senhor e a sua esposa, a irmã Judite, fecharam às pressas o abrigo de idosas, pastor João Amâncio, seria para esconder da justiça as informações sobre a morte de várias idosas após a irmã Judite ter ordenado a diminuição dos remédios e da alimentação das idosas? Responda, é uma pergunta. Inclusive, vocês assistiram na justiça, né? Toda essa querela onde ele foi se queixar porque essa notícia, mas a gente deu, mas acontece que houve documentação no Ministério Público, né? Estão arquivados nos autos, apesar de tanto tempo, as coisas precisam ser devidamente esclarecidas. 23. É verdade que o Senhor tem enviado milhões de reais dos cofres da igreja para suas contas pessoais em bancos no exterior? Essa pergunta aqui coincide com várias notícias, inclusive de pessoas que moram lá. E disseram, eu vi. Ninguém me disse, inclusive um cidadão que é empresário e advogado, disse, Josué, a coisa é escandalosa. A esposa minha trabalha lá, mora lá, Josué. Não foi ninguém que falou para ela. E eu não sei o que é que ele vai fazer, né? Em Orlando, mandar filho para Flórida, mandar filho para Carolina do Norte. Inclusive, ser pastor em Carolina do Norte, terra de Billy Graham. Billy Graham chegava aqui no Brasil, enchia o Maracanã. Milagres, maravilhas, curas divinas, salvação, transformação. Aí manda um menino daquele acusado, conforme vocês viram aqui, para Carolina do Norte. Vai enganar a outro, né? Ao nordestino, que pessoas assim não leem a Bíblia, não se dão assim, o cuidado de serem diligentes, de analisarem as coisas e se deixam facilmente serem enganadas, porque, assim, né? Pensando que para herdar o céu tem que se submeter a essas coisas. Estão redondamente enganados. 24. É verdade que o Senhor tem vários imóveis comprados com o dinheiro da igreja no exterior? Pergunta que é semelhante a 23. 25. É verdade que o Senhor enviou os 300 milhões arrecadados para a construção do novo templo central
para as suas contas milionárias em outros países? Se não foi, qual é a explicação? Mande as provas de que esse dinheiro da igreja está guardado, porque eu mesmo contribuí, porque eram feitas campanhas pelos telefones, cada vez que você discasse um número, descontava, mandava uma cobrança na sua conta, era envelope, era dízimo, era ofertas, quer dizer, e em 2012, ele disse que a igreja, o templo ia ser construído, levaria 2 anos, eu já disse aqui, eu tenho o cronograma de obras, eu tenho o projeto executivo de toda a obra e a descrição, aliás, não é projeto executivo, o memorial descritivo, e aí ninguém fala nada, é acostumado, e tome dinheiro, tá aí agora o Geraldão, a mocidade lá, essa conclamação, para quê? Para fazer de você um consumidor, doente inclusive, porque eles ficam na sua cabeça 24 horas ali constrangendo para que você contribua com Pix, com dízimo e compre esses produtos que, olha, algumas coisas precisam ser explicadas com certeza. Então, irmãos, olha, não ignorem a constância dessas perguntas, dessas indagações, coisa que em uma situação normal são extremamente inaceitáveis, mas vivemos uma anomalia nessa igreja. Daí todas essas perguntas, porque existem os problemas, inclusive problemas desses aqui que foram relatados, todos documentados, inclusive na justiça, as perguntas continuam e ele não responde. Ele vai morrer, essa gestão vai passar para outra pessoa e essa igreja vai ficar no débito, esperando as explicações, porque essa administração da igreja é uma coisa jamais vista, irmãos. Do campo de vista espiritual é abominável, do campo de vista social é totalmente indesejável, pobre, não faz nada. No campo de vista material, ele enche os olhos de vocês com essa estrutura desses templos. E aí, olha, é aquele negócio, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Você sabe o que é boi de piranha? Boi de piranha. Eu trabalhei às margens do Rio São Francisco, e no Rio São Francisco existia áreas que tinha muita piranha, viu? Era pirambeba, não sei se era a piranha mesmo, aquelas que tem aqueles dentes cortantes. Então, em alguns rios aí do Pantanal, do Nordeste brasileiro, antigamente se dizia, falava em boi de piranha. O que é? O vaqueiro ia passar com o gado do fazendeiro e teria que atravessar o rio, mas o rio era empestado de piranhas. Então ele colocava um boi doente, frágil, próximo de morrer, para passar primeiro. Quando as piranhas estavam atacando o boi, ele passava de lado com a boiada todinha atravessando, sem que os bois fossem devorados pelas piranhas. Essa gestão da IEADPE usa esse mesmo artifício para enganar você. Festas, eventos, pirotecnias, aí vem canal de televisão, rádio, um bocado de homem aí que não sabe para que veio, embebecido, embriagados com esses microfones, com essas câmeras, ou seja, são bois de piranha. Enquanto ele coloca esse espetáculo para você ver, aí vem a não prestação de conta, aí vem os processos judiciais, aí vem a rachadinha, aí vem respondendo por processos criminais, cíveis, na Polícia Federal, no Ministério Público, na Delegacia de Combate à Corrupção e Repressão ao Crime Organizado. Irmãos, a coisa é muito grave. Então nós fomos levantados, eu acredito, porque há 8 anos que a gente fala essas coisas aqui, e elas não vão morrer, vão continuar indefinidamente a serem cobradas, a serem denunciadas. Faltou aqui na pergunta que me mandaram, nas perguntas que me mandaram, a destruição de forma violenta, selvagem, do templo onde tem a propriedade da irmã Cosma no Engenho Jussara. Mas fica, na pergunta número 26, não é? Como é que essa gestão manda, assiste violentamente depredar aquele templo de uma senhora de 75 anos. Enquanto estão no Geraldão gastando milhões de reais enganando você, a nossa irmã Cosma está lá com sua família nesse frio, nessa chuva,
sem cobertura, porque eles quebraram de maneira selvagem e violenta as telhas todinha, não puderam subir, irmãos, porque as telhas eram fininhas, quebraram tudinho, de baixo para cima, arrancaram pia, arrancaram sanitário, arrancaram a fiação, arrancaram as instalações hidráulicas, arrancaram as janelas, arrancaram as portas, arrancaram tudo, e querem levar a multidão para o ginásio Geraldão, ou dezenas de eventos por ano, para enganar você, porque se Deus estiver provando isso, tudo que nós aprendemos sobre o caráter de Deus foi uma coisa que não corresponde à verdade. Tá certo? Porque Deus é justo, é santo e não coabita com engano, com a mentira, com o engodo, com a dissimulação, com a presunção. Deus, ele, ao seu tempo, haverá de se manifestar e fazer justiça. E ai daqueles, não somente dos que praticam, mas também de todos que consentem, que se omitem, responderão, não sei se de igual modo, mas terão a sua recompensa pelas suas efetivas contribuições. Que Deus em Cristo a todos abençoe.